Olá, estamos começando mais um Cafezinho Acadêmico, que é um podcast do curso de Psicologia da Rede de Ensino Docton de Juiz de Fora. Mais uma vez convidamos, puxa a cadeira, chega mais, para que todos sejam bem-vindos e bem-vindas a essa nossa prosa. Eu sou Américo Galvão, psicólogo e professor, e junto com a professora doutora Ana Rita, coordenadora do nosso curso de Psicologia em Juiz de Fora, estaremos sempre por aqui, trazendo temas relevantes e aquele cafezinho caprichado. Vamos lá, quanto ao tema de hoje, nós estamos trazendo uma grande questão, não é? Quando o jogo vira um problema. E esse tema nós escolhemos para o quarto episódio, contando aí com a presença do professor Eduardo Miranda. Eduardo é mestre, doutor em psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, é docente universitário, psicólogo clínico, atendendo adolescentes, casais, adultos, é palestrante, pesquisador, né? Seja bem-vindo, professor Eduardo, é uma alegria sempre reencontrá-lo nesse espaço de discutir a psicologia na sua profundidade, nos seus fazeres e nos seus saberes. É sabido que o jogo faz parte do comportamento humano desde a pré-histórica. No entanto, o jogo comercial e seu crescimento explosivo é um fenômeno recente. O crescimento de apostas online no Brasil ampliou significativamente e o número de pessoas expostas ao risco de ludopatia vem crescendo. Dados do Levantamento Nacional de Álcool e Droga, o LENAD-3, ajudam a dimensionar esse cenário. Olhem só, aproximadamente 7% dos brasileiros apresentam comportamento de risco ou comportamento problemático relacionado às apostas, o que corresponde aí a milhões de pessoas. Cerca de 17% da população brasileira relatou ter apostado nos últimos 12 meses, quer dizer, são mais de 28 milhões de pessoas. E o que nos chama a atenção é que entre adolescentes entre 14 e 17 anos, mais de 10% já apostaram. O preocupante de tudo isso é que cerca de 1 a cada 8 desses jogadores, o que equivale a 1.400.000 pessoas, ou 0,8% da população brasileira acima de 14 anos, apresenta um padrão de apostas mais comprometedor, caracterizada pelo desejo incontrolável de jogar mesmo diante de prejuízo. As apostas online, então, colocam um novo desafio para a saúde mental. Muita gente desenvolve a ludopatia sem chegar aos consultórios, nos postos de saúde, nas redes sociais, porque o problema acontece no privado, 24 horas, ali na tela, longe do olhar do outro. E eu compartilho com a professora Ana Rita esse espaço, fazendo uma pergunta, Ana Rita. A ludopatia ainda é pouco compreendida, mas muitas pessoas acreditam que se tratam apenas de falta de força de vontade. Será? Bom, professor Américo, professor Eduardo, uma alegria enorme estarmos aqui agora. Eu acho que nós temos uma obrigação de falar cada vez mais sobre esse tema, porque, na verdade, ele, como o professor Américo falou, né, o vício em jogo não é novo. O que é novo para nós hoje é a modalidade que atinge uma coletividade. Então, a gente, né, todos nós já ouvimos falar, já tivemos contato com pessoas que tiveram grandes prejuízos financeiros a partir do jogo, né? O entretenimento faz parte da vida humana, faz parte do homem. Mas como compreender, né, e atender ou receber essa pessoa que está vivendo esse vício no jogo, né? O CID-11 já fala, já traz o vício como um transtorno, o vício no jogo, a ludopatia como um transtorno. Então, ele não é novo também, né, dentro dos nossos catálogos, né, da medicina, da psiquiatria e da psicologia. O que é novo para nós
é justamente assim, como fazer um tratamento que seja eficiente e eficaz no atendimento a essa pessoa quando ela chega até o consultório, ou como ofertar trabalhos públicos, né, acesso ao tratamento de pessoas que estão vivendo esse problema. Hoje a gente fala, né, em milhões de pessoas. Que órgão que está preparado para receber essas pessoas, né? O SUS está preparado? As clínicas estão preparadas? Né? O profissional está preparado? Então, a nossa grande preocupação é formar um profissional que compreenda esse momento e que possa, né, usar de ferramentas que sejam adequadas. O curso de psicologia, desde o seu início, e nós na Docto preservamos e prestamos esse trabalho porque acreditamos nele, não é, Eduardo? Eu sei que você também trabalhou assim, que desde o início, quando nós começamos com o projeto integrador, quando nós começamos a compreender, né, o que é uma observação e uma escuta em psicologia, que é desde o primeiro período, a gente começa a observar e a compreender o comportamento humano onde ele se dá. Então, nós temos a oportunidade de criar, de trazer esse profissional para viver e conhecer essa realidade. E também, né, a partir das teorias já consolidadas e de uma metodologia consolidada, criar, né, técnicas ou utilizar de técnicas adequadas para o tratamento. Agora, para utilizar de técnicas adequadas, nós temos que também ter uma visão, né, e um discernimento do que é esse diagnóstico. Né? O que nós estamos falando? Quando a gente está falando do vício em jogo, o professor Eduardo, no episódio anterior, ele chamou atenção para essa questão. Né? Quando a mãe fala que o filho dela fica muito tempo diante do computador, e você pergunta quanto tempo, muitas vezes ela não sabe e não sabe o que ele está fazendo. E muitas vezes o que, né, o jogador, a pessoa, né, que está jogando, ela está fazendo escondido. Porque, como a pergunta do professor Américo, não é fraqueza. Na verdade, a tela, ela captura, né, tanto do ponto de vista da dopamina, né, do prazer, quanto do ponto de vista da competição e da possibilidade que o jogador vê de uma hora poder vencer e poder recuperar tudo que ele já perdeu. É claro que isso é uma ilusão. Eu falo que é como a gente olha o horizonte. Cada vez que você sobe mais um pouquinho, o horizonte fica um pouco mais distante. Porque o jogo ele não é feito para o jogador ganhar, né? Ele é feito para a banca ganhar. Isso foi sempre assim. E agora ficou ainda mais visível. E a questão, né, que o professor Eduardo comentou no episódio anterior, que nós devemos, né, também falar aqui, hoje o jogo ele está a um clique, né? Não são nem 2 cliques, a um clique de distância. Há pouco tempo, né, talvez antes da pandemia também, né, o jogador tinha que sair de casa, tinha que frequentar um ambiente específico. Com o crescimento da oferta dos cassinos online, às vezes estrangeiros, né, que entraram nas nossas redes, e agora com as bets, né, que estão aí em todo lugar, qualquer acesso, e associando, né, a situações de desenvolvimento, de crescimento físico ou de entretenimento, como o futebol, a um jogo de azar. Eu queria ouvir um pouco o professor Eduardo do que ele tem desenvolvido, o estudo dele, e como que ele vê o comprometimento, né, da formação do psicólogo para compreender essa relação do homem com o jogo, a ludopatia, né, não o jogo especificamente. Perfeito. Professora Ana, professora América, é um prazer estar aqui tomando esse cafezinho com vocês. Guardo a Rede Docto com muito carinho no meu coração, é extremamente fundamental na minha formação, né, enquanto professor, coordenador. E quando a gente ouve essa provocação que o professor Américo faz, né, é força de vontade, né? Então, o que está acontecendo? Então, vamos lá. Uma coisa que
a sociedade precisa entender, em especial o estudante, o profissional de psicologia, precisa ter isso no seu norte. Existe uma engenharia muito potente construída para viciar as pessoas. A gente tem que falar isso claramente, né? Então, existem nesse momento, por exemplo, quando a gente pensa nos cassinos virtuais, nas roletas, o popular jogo do tigrinho, quando você observa aquele contexto, você está vendo um produto que foi muito bem pensado, inclusive, infelizmente, precisamos dizer também, utilizando alguns conceitos que nós estudamos em psicologia. O reforçamento intermitente está totalmente ali colocado para produzir o vício e para produzir perda financeira nas pessoas, né? Então, quando a gente fala de força de vontade, não faz sentido, né? É muito importante a gente colocar isso, porque a pessoa está sendo capturada por um mecanismo, insisto, muito bem pensado para realizar esta captura, né? A professora Ana trouxe uma questão. Antigamente, a pessoa precisava ir fisicamente até um local, até, vamos chamar assim, cassino, realizar o jogo. Então, tinha toda a questão da vergonha, vexatório você ser visto entrando no local, né? Hoje, o cassino está no celular, então você não precisa ir para lugar algum. Você está produzindo aquele comportamento em que, infelizmente, é nocivo. Não há como a gente obter ganhos ali, especialmente em médio e longo prazo. O nível de endividamento só aumenta. E aí a gente tem uma situação onde a gente já tem prejuízo no comércio. As pessoas estão deixando de ir aos supermercados para continuar jogando, e aí perde, e tem a esperança de talvez reaver aquilo e gera aquele ciclo vicioso que, infelizmente, nós conhecemos bem. Quando a gente passa para as bets, que é a aposta esportiva, né, você tem uma vinculação com algum evento esportivo acontecendo, a gente tem, além do malefício da banalização do resultado e os casos de corrupção que começam a aparecer, você começa a duvidar do que está acontecendo, e isso mina, isso diminui a nossa vinculação com o próprio esporte, toda coisa maravilhosa que o esporte pode promover para nós, o trabalho em equipe, a ideia de o que acontece quando a gente perde, você aprender com aquilo, isso tudo, estar com pessoas de outras culturas, de outros países, como a gente vê na Copa do Mundo, tudo isso começa, infelizmente, a perder seu potencial positivo, porque nós estamos, né, colocando a aposta em todos esses aspectos. A gente viu os influenciadores digitais produzindo, inclusive, coisas que nós já vemos como crimes, porque, infelizmente, induz a nossa população a realizar esse comportamento que não tem outra palavra para dizer, é nocivo, não é, eu vou fazer só um pouquinho, raríssimas vezes você vai conseguir ter um contexto que você vai poder abrir mão daquela quantidade de dinheiro para jogar fora, naquela brincadeira ali e tal, sendo levado a essas perdas. Um último ponto que eu queria acrescentar rapidamente sobre isso. Nós, na psicologia, a gente tem que lembrar do nosso compromisso social sempre. As pessoas que estão em situação de risco social são ainda mais vulneráveis a esse contexto que a gente está falando. Então, às vezes, elas são, inclusive, sofrem preconceitos, né? Fulano não tem nem dinheiro, está aí apostando, fulano está com Bolsa Família, algum tipo de programa do governo e está aí apostando. Então, gente, é justamente por isso, porque está sem saída, está sem expectativa, está sem perspectiva, e se vê ainda mais vulnerável a essa captura que a gente está descrevendo. Então, assim, ter isso em mente é importantíssimo para a gente não reproduzir preconceitos e estabelecer nosso processo de escuta e promoção de saúde mental, onde formos chamados a participar, inclusive até onde não fomos também, que a gente tem que ser enxerido e colocar a gente lá, porque, infelizmente, gente, os números são epidêmicos, né? Infelizmente, a gente precisa agir. O professor Eduardo, você tocou num ponto que eu acho fundamental, e que o professor Américo veio trazendo, né, que a primeira ideia, né, que nós temos que ter do vício em jogo é não ter uma ideia moralizante e preconceituosa, né, justamente porque quem está jogando ele é a vítima, né? Quando você escuta alguém dizer, não, vou só jogar por brincadeira, né? Dificilmente alguém que começa a jogar por brincadeira fica na brincadeira, né? Então, e todos sofrem com isso. Então, não há fraqueza e não há um perdedor, né, por uma disponibilidade ao erro, simplesmente, né? O que existe é uma pessoa que foi capturada, né? Isso você falou muito bem da questão da engenharia do jogo, dos algoritmos, né? Você abre um programa, por exemplo, né? Você abre um programa, um aplicativo,
né, de ônibus que você quer usar, vem junto uma propaganda de jogo. Então, assim, a gente precisa mobilizar a opinião pública, mobilizar, né, os nossos parlamentares, as pessoas que fazem as leis, né, o Estado, porque todos nós temos responsabilidade nisso. Não é simplesmente olhar o problema como sendo o problema do outro. E aí eu queria te fazer uma pergunta, que também vai ser rápida, mas como você vê que o psicólogo, né, nós da saúde mental, podemos organizar o tratamento e qual o papel da família e das redes de apoio no atendimento à ludopatia? Perfeito. Professora Ana, na hora que a gente estava começando aqui o nosso bate-papo, o professor Américo nos traz essa provocação, e na hora que a gente pensa essa provocação, a gente amplia isso, a gente precisa de uma psicologia que esteja atenta, que esteja múltipla e que precise, digamos assim, criar um espaço para que a pessoa possa falar. Essa coisa que é muito da psicologia, de criar esse espaço, né, seguro para realizar uma escuta. Primeira coisa seria isso, para que a gente possa identificar nessa pessoa o grau de comprometimento que ela está em relação a o uso dessas apostas, por exemplo, né? Sim. Em que sentido a vida dela está sendo comprometida, no sentido negativo da palavra comprometida, com esse uso. E usar a nossa expertise para fazer essa escuta e, então, endereçar aí as ações a serem tomadas. Eu não acredito numa, digamos assim, retirada total de telas da pessoa imediatamente, da questão das apostas, sim, mas de tela no geral, não. Eu acho também que a gente precisa, além do meramente comportamental, o vício em apostas, assim como o vício em compras, né, é um vício comportamental, né? Então, a gente precisa trabalhar a adição comportamental da forma como ela se apresenta e, ao mesmo tempo, apresentar estratégias de novos comportamentos, novas possibilidades. Esse sujeito que foi até as apostas em busca de uma questão financeira porque profissionalmente não está legal, então eu preciso abrir um espaço para falar de trabalho, para falar de profissão, para falar de possibilidade de vida, para falar de família. Se é um homem, né, será que a questão ele está ainda tentando ser provedor? Como é que eu vou poder discutir isso? Como é que eu vou poder discutir machismo? Se é uma mulher, será que ela está sozinha? Nosso censo mostrou no Brasil, a família brasileira, em sua maioria, é uma mulher, uma mãe solteira, cuidando dos seus filhos. Então, como é que essa mãe está conseguindo fazer isso? Que apoio que ela está tendo? E aí nós, com a nossa expertise, nos juntamos aos nossos colegas das outras áreas, serviço social, por exemplo, para a gente poder verificar, no geral, no contexto, o que está acontecendo, e aí sim propor as nossas estratégias de intervenção, que, para serem eficazes, precisam ser assim, multidisciplinares, se a gente puder ter a alegria de ter esse contexto, que é muito difícil ainda no Brasil, mas seria o ideal a gente caminhar por essa direção, né? Eu acho que isso é fundamental, a gente pensar que esse trabalho tem que ser feito num contexto multidisciplinar e preparar desde a faculdade, né, desde os nossos primeiros períodos, preparar o profissional para trabalhar num contexto multidisciplinar. E aí você citou, né, o serviço social, mas nós podemos trazer o educador financeiro, nós podemos trazer o advogado de família, nós podemos trazer, né, o psiquiatra, o médico, o educador, todas as pessoas para discutirem e apresentarem alternativas de tratamento. Porque, na verdade, nós estamos no momento em que as nossas estruturas ainda estão frágeis para compreender e dar o atendimento que as pessoas necessitam nesse momento, né? Porque, por exemplo, um jogador, né, ele não causa problema somente a si, né? Ele causa uma dor e um sofrimento muito grande à família também, porque a primeira visão é essa, né, de que é um comportamento que deve ser rejeitado, uma visão preconceituosa do comportamento. Então, assim, é um sofrimento para todos, e é preciso que a gente una forças, né, para formar um profissional que atenda de forma adequada e que também saiba fazer essa escuta e criar vínculos, porque uma das grandes dificuldades também, né, do jogador é criar um vínculo, porque ele está envergonhado da atitude dele, né? Essa é uma das primeiras questões que a gente observa quando
né, alguém relata uma experiência de jogo e de perdas, né, cíclicas, é que ela se sente envergonhada, é como se ela estivesse o tempo todo tentando esconder algo que é impossível de ser escondido, porque começa a aparecer na própria vida, né, nas consequências que isso traz para todo mundo, inclusive para a pessoa que está envolvida no jogo. Professor Américo, o que você tem observado aí, né, que a gente tem encontrado como recursos, como o professor Eduardo falou, a gente pode reduzir o dano, né? Talvez a gente não possa proibir, mas a gente, na redução do dano, a gente consegue mudar muita rota, né, das doenças, das dificuldades de modificação de comportamento, porque a gente sabe, né, que são hábitos e não são fáceis de serem mudados assim, só com a iniciativa própria. Ela precisa de ajuda profissional. Sim, eu acho que o primeiro entendimento foi isso que a prosa possibilitou, né? Trouxe um esclarecimento de que o digital não é só parte do problema, mas também pode ser parte de uma solução, né? Para interromper esse ciclo, né? E aí a gente vai encontrar, por exemplo, há um dispositivo nas próprias bets que você aciona se impedindo a continuar apostando, né? É uma plataforma de autoexclusão. E essa plataforma ela é centralizada no Ministério da Saúde e no Ministério da Fazenda. Inclusive, iniciou com o Ministério da Fazenda. Você aciona o Ministério da Fazenda, coloca lá o seu CPF, que, de uma certa forma, te interdita, não é? Te impossibilita, te limita a fazer, né, novos jogos, a ter essa compulsão. Os jogos, pelo menos, há uma limitação ali. E a gente já tem, na plataforma do Ministério da Fazenda e da Saúde, milhares de pessoas que já estão fazendo essa autoexclusão. Não é? Então, isso é muito interessante. Uma outra coisa que vem surgindo em alguns lugares já, né, são os jogadores anônimos. São grupos, são organizações, como existem os alcoólatras anônimos, né? Então, chamam jogadores anônimos. E os próprios CAPs, né, o Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Droga, que oferecem suporte, né, para os portadores em risco. Né? Então, a gente tem aí já esses mecanismos, nesse momento, é evidente que precisa tornar uma política pública mais efetiva, não é? Mas a gente já tem essas possibilidades e algumas universidades, algumas instituições de ensino, assim como a nossa, né, a gente já traz essa preocupação na própria formação, no nosso próprio curso, e a gente vai estar oferecendo dentro ali da nossa clínica escola também um espaço, né, que possibilita essa primeira acolhida. Né? Eu acho que o que fica para a gente, né, é que, ao identificar os motivos que levam a apostar, procure ajuda, procure o outro, procure conversar, né? Procure compartilhar a sua dor, que é uma dor que leva também toda a família. Né? Uma coisa importante, né, Eduardo, Ana Rita, não existe aposta segura, né? Não existe aposta segura. Então, aposta segura, na verdade, é não apostar. Né? Com certeza. Então, a gente pode ficar aqui até o próximo cafezinho acadêmico, agradecendo mais uma vez o nosso convidado tão especial, né, Ana Rita? O professor Sim, Eduardo Miranda. Eduardo, Não é? E a você que nos assiste, venha conhecer a psicologia da Docton, venha fazer psicologia na Docton. Um grande abraço. Eu quero também deixar um grande abraço para todos, um abraço para o Eduardo, e agradecer a presença dele aqui, e dizer que foi muito importante a sua contribuição, e também dizer àqueles que estão nos assistindo, né, venha conhecer a psicologia da Docton. Aqui a gente consegue, né, construir um espaço de comunidade e um espaço de formação, onde esses, né, temas são tratados dentro das disciplinas e fora delas também, nos trabalhos, né,
que são desenvolvidos pelos alunos com a orientação dos professores. A gente acredita que toda formação, não é, Eduardo e Américo? Toda formação ela tem que ter esse tripé, né, da teoria, do fazer, da observação e da sua autoobservação também. Isso vai ser feito dentro de uma comunidade, que nós oferecemos esse trabalho e a nossa formação justamente com esse objetivo. Aí, como o professor Américo já convidou, né, venham fazer psicologia na Docton, venham conhecer o nosso curso. Estamos esperando vocês. Até a próxima, um grande abraço. Até.